Minha Chica viveu com virtude heróica a fé, a esperança e a caridade, a justiça e a fortaleza, a prudência e a temperança, a pobreza, a castidade e a obediência, e tudo isso humildemente. Por uma vida de profunda oração e especial cuidado para com os pobres, decidiu seguir Jesus na radicalidade. Uma resposta que brotou do seu cotidiano simples. Não precisou esperar oportunidades formidáveis para cumprir sempre com a mais perfeição a divina vontade. Teotônio, não fique triste, a nossa mãe não ia gostar de nos ver assim. Mas como é que nós vamos sobreviver daqui para frente? Só nós dois? Nossa mãe nos ensinou muitas coisas e uma delas foi a fé. Não estamos sozinhos, a Nossa Senhora está com a gente. Venha cá, vamos rezar e consagrar a nossa vida a minha Senhora. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. A grandeza de Minha Chica está no seu fazer-se pequena. Viveu como uma mulher do seu tempo. Não pertenceu a nenhuma ordem ou congregação. Leiga, foi fiel a Deus e à Virgem Maria, à Igreja e aos irmãos. Coronel, o senhor por aqui? Entre, vamos tomar um café. Muito obrigado, Francisca. Esse aqui é meu filho Jaquim, um homem muito trabalhador, religioso. E eu trouxe ele aqui e ele quer se casar com você. Coronel, eu agradeço por você ter me escolhido, mas eu não quero me casar. Sou toda de Jesus. Mas pode ficar tranquilo. Vou rezar para que Deus coloque uma boa moça em seu caminho. Nossa Senhora há de te ajudar. Muito obrigado, que Deus abençoe. Minha Chica era procurada por todos. Ela tinha o dom da clarividência e não desamparava ninguém que a procurava. A todos, ela tinha uma palavra de conforto e de esperança. Ô Francisca, vim aqui te pedir um favor. Esse ano já perdi muitas coisas. E faz um mês que roubaram meu gado. E ele é o único sustento da minha família. A senhora poderia rezar por mim? Eu vou consultar minha senhora e já volto. Senhor Zé, o senhor pode voltar sossegado para a sua casa. O seu gado está lá na ponte do Rio Turvo, na beira do rio. Nossa, a senhora é santa mesmo? Eu não sou santa, eu rezo com fé. E Deus, pela intercessão de sua mãe Maria Santíssima, me atende. Amém, obrigado. Por nada. Toda a sua vida de oração transbordava em caridade ardente. Fez-se pobre e repartia de sua pobreza a fim de saciar a tantos quanto necessitassem de auxílio. Minha Chica testemunhou por mais de 80 anos a bondade e a misericórdia, a gratuidade e a generosidade, a firme confiança na intercessão de Nossa Senhora e o abandono total à divina providência. Não faltaram obstáculos, no entanto, esta leiga soube fazer de sua vida uma oferta agradável ao Senhor. Minha senhora, eu já ganhei todo o alimento e dinheiro. Podem mandar as pessoas que precisam. Minha Chica, estou desesperada. Meu marido me abandonou com 8 filhos. Estou passando dificuldades. Tenho uma filha doente em casa. Não tenho dinheiro nem para remédio e nem para alimento. Minha filha, você chegou no momento certo. Nossa Senhora já reservou para você. Vamos rezar para agradecer? Sim. Salve, Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salva. A vós brandamos degradados, filhos. Não há respostas fáceis, nem fórmulas prontas, mas temos um caminho de santidade aberto por alguém que se deixou interpelar pelo Evangelho. Como Minha Chica, comecemos pelo necessário, esforcemo-nos a cada dia pelo possível.
pois a graça de Deus se encarrega do extraordinário. Isso acontece porque rezo com fé. Oi, minha tia, tudo bom? Tudo bem. Eu sou o Padre João, esse é meu amigo João Pedreira, e essa é a filha dele, Zélia. Ela vai se casar logo logo, e eu queria que a senhora rezasse por ela. Só um instantinho que eu vou consultar minha senha. Minha senhora falou que a senhora vai se casar, vai ter muitos filhos. Só que todos os seus filhos vão se consagrar à vida religiosa. E a senhora vai ficar viúva quando ficar mais velha. E também vai se consagrar à vida religiosa. Mas a senhora é santa mesmo? Não, meu filho, é que eu rezo com muita fé. Por isso que tudo isso acontece. Vizinhos ou conselheiros do império, pobres crianças ou ricos negociantes, toda a gente era recebida e ninguém saía de sua presença sem uma palavra de orientação, um conselho, uma direção. Paciente e disponível para todos. Contudo, às sextas-feiras se recolhia e não atendia a ninguém. Era o dia em que lavava as próprias roupas e se dedicava mais à contemplação e à penitência, meditando profundamente a paixão e a morte de Nosso Senhor. Às 3 horas da tarde, intensificava suas orações e estreitava ainda mais sua união com Cristo e com sua Sinhá. Oh, minha Sinhá, hoje é sexta-feira, dia de lavar a roupa e de rezar. Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Ô minha Senhora, já são 3 horas da tarde, tá na hora de rezar o terço. Pai nosso que... Graças, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha Chica morreu no dia 14 de junho de 1895, estando com 87 anos de idade, mas foi sepultada somente no dia 18, no interior da capela por ela construída. As pessoas que ali estiveram sentiram exalar-se de seu corpo um misterioso perfume de rosas, durante os 4 dias de seu velório. Tal perfume foi novamente sentido no dia 18 de junho de 1998, 103 anos depois, por autoridades eclesiásticas e por membros do Tribunal Eclesiástico pela causa de beatificação de Inha Chica e também pelos pedreiros, por ocasião da exumação de seu corpo. Os restos mortais da venerável se encontram hoje no mesmo lugar, no interior do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Baipendi, protegidos por uma urna, onde são venerados pelos seus fiéis.
Olá, bom dia. Nós estamos aqui diretamente da cidade de Baipendi. Nós estamos contando a história de Francisca de Paula de Jesus, mais conhecida como Nha Chica. E para contar um pouco dessa história para nós viemos aqui conversar com o Monsenhor Douglas Baroni. Bom dia, Monsenhor, tudo bem? Bom dia, Silvio. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a sua delicadeza, juntamente com os jovens da paróquia de Eleodora. Muito bem-vindos também aos nossos jovens. É um prazer poder recebê-los e também estendo meu abraço a toda a paróquia de Santa Isabel de Eleodora por essa presença, por esta amizade, por esta tão profunda delicadeza. É uma alegria poder falar sobre a Beata Nha Chica. A Beata Nha Chica toca profundamente os nossos corações. É uma santa profundamente próxima às nossas realidades sociais, espirituais, alguém que pisou esta terra e que nos inspira a sermos cada vez mais fiéis seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu me recordo que no ano que ela foi beatificada, eu dizia para os fiéis de Baipendi e para todas as mídias católicas que aqui estiveram e também as mídias de outros canais empresariais, que o céu tocou profundamente aqui o chão de Baipendi. Baipendi vive hoje uma nova estação, uma estação primaveril. Ficou marcada por esta beleza, por essa florescência da vida espiritual da Beata. E nos inspira a sermos marcados por este serviço abnegado, por esta alegria. E tendo agora a oportunidade de poder, mais uma vez, divulgar a vida, a obra, a história da Santinha de Baipendi, nós nos sentimos mais comprometidos, sentimos mais responsáveis por essa obra de Deus, que nos chama à santidade, como nos diz hoje Sua Santidade, o Papa Francisco, na sua nova exortação apostólica, chamando-nos à alegria da santidade. Tem um parágrafo muito belo de Sua Santidade, o Papa Francisco, que diz que a santidade é o rosto mais belo da Igreja. E aqui temos uma expressão dessa beleza da Igreja, que é a santidade da Beata Nha Chica. Muito bonita essa frase, a santidade é o rosto mais belo da Igreja, né? Sim. E aqui onde a gente está, inspira muito a santidade, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa igreja, desse lugar especial que nós estamos aqui para gravar. Estamos numa igreja histórica também, uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário, uma igreja que no passado era chamada Igreja dos Homens Negros ou dos Homens Pardos, uma igreja dos escravos, propriamente dita. A nossa paróquia de Baipendi, no próximo dia 2 de agosto, vai completar 295 anos de fundação histórica. Somos a segunda paróquia mais antiga da diocese. A primeira é a Iruoca, já com 300 anos, e daqui 5 anos será Baipendi, com 300 anos de história. Então, essa cidade é marcada por esta historicidade mineira, para que passaram os sertanejos, os bandeirantes, os escravos, os índios, e neste contexto social e cultural temos a beleza da Beata Nha Chica. E naquele período, como nós bem sabemos pela história do Brasil, os negros não podiam frequentar a igreja matriz. Somente os homens ricos, os coronéis, os fazendeiros, os homens e mulheres de pele clara, de pele branca, os negros, pardos e mestiços ficavam da porta para fora. Era um fato real, isso é comprovado pela história. Erro da igreja? Não, era um dado cultural, se vivia desse modo. E não podemos jamais julgar a história, mas olhar com um olhar crítico, com essa criticidade real e perceber que tudo levou a uma nova historicidade. Então, eles, os negros, também têm a sua fé, a sua profunda devoção a Jesus Cristo e aos santos. Por isso, então, que esta igreja do Rosário foi feita por eles, pelos escravos, pelos negros. E aqui era, de fato, o ambiente em que a Beata Nha Chica, com sua mãe, com seu irmão e com os negros da época, com as pessoas mais pobres de Baipendi, se reuniam para rezar o seu terço, para participar da Santa Missa
Temos este espaço aqui, materiais originais da época da Beata Inha Chica. O piso, esses altares laterais, o retábulo principal da igreja, dedicada à Senhora do Rosário, muito embora a imagem que está no altar não é a imagem verdadeira. É uma imagem valiosíssima, e a igreja, vocês podem observar, não tem tanta segurança, é uma igreja desprovida de recursos. Então, a imagem verdadeira está guardada. Uma imagem de ouro, banhada a ouro, com pedras preciosas. Então, essa que está no altar é uma réplica da verdadeira. Então, a original está guardada. Como também todas as outras imagens que compõem este espaço da igreja são guardadas. Todas essas imagens são réplicas das verdadeiras. Então, todas elas são confinadas, são bem estombados. É bom lembrar que todo o patrimônio cultural, religioso que vai pedir é tombado no patrimônio histórico. Então, tem todo esse valor belo e patrimonial. E aqui estamos neste espaço tão singular a todos nós. Aqui estamos celebrando cada vez mais o dom de Deus. É uma igreja que também acolhe muitos romeiros, muitos peregrinos. Ao lado da igreja, que hoje é a casa paroquial, era também no passado o cemitério dos escravos. Então hoje é uma casa paroquial, não temos mais restos mortais, foi feita toda uma escavação, o quintinho de ossos já foi colocado no cemitério local da cidade. Então hoje vocês podem observar, temos casas ao redor da igreja do Rosário. Mas o templo de Inha Chica que é no cemitério dos escravos. Aqui então se percebe esta beleza religiosa, mesmo eles marcados por tantas discriminações, por tantas indelicadezas e mazelas, nunca perderam uma fé. Aí demonstra a beleza da fé da Beata Inha Chica ao chamar Nossa Senhora de Minha Sinhá, que é uma linguagem própria dos escravos, dos negros, né? Minha Sinhá, e meu senhorzinho, né? Minha sinhazinha. Então, é uma linguagem muito própria, muito particular. Por isso, então, ela diz, Sinhá da Conceição, dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Minha Senhora. Minha Senhora. O senhor falava no início que ela frequentava muito aqui com a sua mãe e seu irmão. Conta a história que quando a mãe faleceu, né, deixou ela com 10 anos e o irmão Teotônio com 12. O senhor quer contar pra gente um pouquinho disso? A saga da Beata Inha Chica é uma história muito bela. Uma mulher desafiadora. A fé da Beata Inha Chica é como a vida de Abraão. Vai, deixa tua terra, deixa tua gente e vai pela fé. Ela deixou o seu pequeno distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes pequeno, que é pertencente a São João del Rei, e veio ela, a mãe e o irmão, trazendo na bagagem da pobreza humana, a pequena imagem da Senhora da Conceição. Essa imagem, ela existe, está presente na casa da Beata, que por sua vez o Padre Noel, que é o novo reitor daquela igreja, fez uma restauração da imagem e pode ser contemplada visivelmente a beleza daquela imagem que é de cunho devocional da Beata Inha Chica. A única riqueza que eles trouxeram na bagagem, na mala, nos seus pertences, foi esta imagem da Senhora da Conceição. E vindo para cá, eles viveram uma vida como qualquer outra pessoa, né? Vivendo os valores do Evangelho, os valores sociais, trabalhando, tendo a sua própria sobrevivência, tendo um mínimo. E neste mínimo, o amor era transportante, o amor era inesgotável. E com o passar do tempo, a mãe de Inha Chica, a Dona Francisca Isabel, veio a falecer, né? E nesse sentido ela ficou órfã de mãe e o irmão a assumiu para si mesma. E certamente o irmão não a deixou desamparada, a deixou com alguns pertences. Naquela época, todas as pessoas tinham suas pequenas propriedades, por menor que seja, né? Não tinha coisas volumosas, mas tinha uma pequena casa, tinha o seu pequeno pomar, tinha sua horta, certamente as suas galinhas, certamente também lá uma criação, um porco,
talvez uma vaca, um cavalo. Era comum naquela época. Era comum os próprios escravos terem os elementos naturais, porque eles sabiam cuidar da terra, melhor do que nós. Sabiam cultivar o chão, sabe que a terra é a mãe da vida e ali se brota a própria vida nos alimentos. Então a beleza dos escravos e afrodescendentes, que é o caso da Beata Inha Chica, é ter esse valor à obra-prima da natureza. Que também pede o Papa Francisco sobre a sua encíclica da vida ecológica, o valor ao cuidado, o valor ao meio ambiente. Inha Chica, embora nunca estudou, nunca teve uma cultura letrada, mas era uma mulher muito atenada ao seu tempo, sabia valorizar as coisas simples da vida. E nessa simplicidade do chão, ela tinha o seu sustento. Tinha ali o que comer, certamente também o que vender às pessoas, e ganhava também as esmolas e a caridade que fazia. Uma mulher muito despretensiosa, nunca queria nada para si, sempre para o outro. E com a morte da mãe, a pequena Francisca teve que viver uma vida marcada pela vida feminina, com serviços domésticos, com a vida humilde, devota e sempre marcada por este amor à vida paroquial. Quando lemos a vida da Beata Inha Chica, se percebe a beleza dela para com a sua paróquia, que é a paróquia de Baipendi, de Santa Maria de Baipendi. Um amor generoso ao meu predecessor, ao Monsenhor Marcos, que foi o grande pároco da vida da Beata Inha Chica, onde ela procurava conselhos, se confessava regularmente e abria o coração para que as coisas ficassem mais claras, mais sensíveis à luz da fé. Estamos no ano do Laicário e a Beata Inha Chica é este sinal profundo de uma vida inserida na vida paroquial. Vejam vocês, nós estamos aí no século anterior ao nosso, estamos no século XXI atualmente, né? A Beata Inha Chica do ano de 1800. Então temos aí uma grande distância entre nós e ela no dado cultural, mas tinha este amor à vida paroquial. E naquela época as coisas eram muito complexas no contexto da fé, não tinha essa participação assídua dos leigos, mas ela tinha essa presença assídua assim na própria missa, que era o contexto da época. Não tinha tantas pastorais, tantos organismos paroquiais. Era uma fé muito viva, muito vibrante, vivida ao redor da igreja matriz, mas que se expressava no dia a dia da vida comum, da vida comunitária. Aquilo que ela vivia dentro da igreja, nas celebrações, como o Senhor Marcos, ela celebrava também na sua própria vida doméstica, com as pessoas que procuravam, pediam a ela assistência espiritual. Era uma mulher de coração aberto e coração generoso. Assim era a casa Beata Inha Chica Silva. A casa Beata era a casa de portas abertas e janelas escancaradas. Uma casa totalmente dada às pessoas, que faz lembrar muito bem o pontificado de Sua Santidade, o Papa São João Paulo II, que quando assumiu o pontificado, ele mesmo diz: escancarai as portas para Cristo. E a Beata já vivia este modo de deixar tudo aberto para o Senhor, de ser uma igreja disponível, uma igreja aberta a esse Pentecostes, a essa nova esfera da evangelização. Ela ajudava muito, os pobres, ajudava muitas pessoas que procuravam ela, e nunca faltava alimento, para ninguém, deixava ninguém desamparado. E conta a história que são panelas pequenas, vocês podem observar na casa dela, e em certa ocasião muitas pessoas iam almoçar na casa dela, e uma pessoa disse: nossa, mas somos tantos e é pouca comida. Quanto mais tirava, mais aumentava a comida. É multiplicado. Era o dom da partilha. Nunca faltou nada. E todas as pessoas que iam à casa da Beata Inha Chica naquela época sempre saíam de mãos repletas. Não só o coração repleto de fé, de aconselhamento, mas as mãos também. Todas as pessoas, pobres ou ricas, ganhavam dela uma pequena lembrança, quer seja uma fruta do seu pomar, quer seja um pão que ela oferecia, ou até mesmo um prato de comida que ela fazia e dava às pessoas. Ou simplesmente, como diz Jesus, dava um copo de água ao menor dos pequeninos no reino dos céus. Todos ganhavam dela um abraço e um bem material.
muito bem recebidos, né? Sempre. Sempre ela que recebia as pessoas nessa ajuda, né, que ela dava, conta-se que ela sempre cantava e rezava a ladainha, né? Sempre, a devoção dela era muito grande, uma mulher aberta ao coração, uma mulher de profunda intercessão. Hoje nós percebemos que a gente pede, reze por mim, se foi Aparecida, lembre de mim, você vai no santuário, reze por mim. Nós temos esse modo de dizer às pessoas, e a Beata fazia isso naturalmente, ninguém pedia, ela rezava sempre. Antes que você pedisse que ela rezasse, ela dizia, estou rezando por você, eu rezei pelas suas intenções, eu sei que você vai conseguir essa graça. Então, uma mulher de profunda visão espiritual. Ela tinha um dom muito forte da clarividência, de profecia, muitas pessoas a procuravam, muitos já perguntavam se ela já era santa, se ela já tinha fama de santa em vida, né? E muitas pessoas perguntavam e ela dizia, né, uma frase assim que marca a Inha Chica, né? Isso acontece porque eu rezo e rezo com fé, né? Sem dúvida. E dizia ainda, eu não sou santa, eu peço para a Mãe de Jesus pelos merecimentos dele e ela me atende. Ela dizia sempre isso, não sou uma santa, sou uma pobre analfabeta e peço com confiança a minha Sinhá pelos merecimentos de seu Filho Jesus Cristo e ela me atende na minha pequenez e minha pobreza. Então é próprio dos santos, os santos nunca se vangloriam de suas virtudes, os santos vivem essa perfeita humildade. E quando foi para dar o veredicto final para a beatificação de Inha Chica, que foi ainda no final, ainda do pontificado de sua santidade, o Papa Bento XVI, ele a classificou como heroína do amor. Ela viveu o amor em grau heróico. Não basta viver o amor, tem que viver a eroticidade do amor, este amor pleno, fecundo, que não tem rejeições. E se formos relembrar mais um pouco a vida da Beata Inha Chica, ela poderia não amar as pessoas pelo amor, ela foi tão discriminada pela cor, pela pobreza, por ser analfabeta, mas ela compreendeu que no meio das discriminações o amor reina. O amor é a veia vital que pulsa o coração para o Senhor. Por isso que ela viveu o amor em grau heróico, em última instância. O amor que rompe as barreiras, o amor que desculpa, o amor que diz o próprio apóstolo São João, Deus é amor. E é o convite de Jesus que nos faz, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E diz ainda, permanecei no meu amor. E ainda o apóstolo São Paulo canta belamente o hino do amor. O amor é tudo. O amor constrói, o amor edifica, e no meio de tantas essas contrariedades humanas e históricas, a nossa Beata nos surpreende, nos dá uma lição simples do amor. Ela nada fez, nada escreveu, mas muito fez pelo amor. Os santos são aqueles que nos ensinam a viver profundamente a escola do amor. Estamos aqui falando de uma mulher simples, escondida, no meio dessas montanhas mineiras. Aqui em Baipendi é chamada de Pérola Escondida de Baipendi. Essa grande pérola que foi esculpida, que foi garimpada e encontrou a sua beleza no meio dessas montanhas sumineiras. E essa beleza reluz pela profundidade da sua fé. Aquilo que ela viveu, ela reluz para o outro, leva a beleza do Cristo aos irmãos. Isso é muito bonito, né? E dentre tudo aquilo que ela viveu, de toda a história de vida dela, tem algumas coisas que chamam a atenção das pessoas, né, de nós que conhecemos um pouco da história dela. Tem algo muito bonito sobre um órgão que ela queria para a igreja. O senhor queria contar para nós um pouquinho sobre isso? Esse órgão é fascinante, Silvio. Queridos amigos que nos acompanham por essa projeção. Naquela época era impossível ter um órgão, era valiosíssimo. É um fole, né? É um harmônio de origem francesa, e ela insistiu. E o Monsenhor Marcos disse, com muito respeito, nós chamamos de Dona Francisca. Dona Francisca, é muito caro, aqui na região nós não temos, você tem que vir de fora. Mas ela dizia, a minha Sinhá quer. A minha Sinhá, ou seja, Nossa Senhora quer este instrumento musical. E ela deu o endereço perfeitamente. O endereço, a localidade, e lá encontrou este material. Trouxe
Foi uma viagem longa, veio de trem, depois veio de carro de boi até a cidade. E quando chega aqui em Baipendi, está toda eufórica, feliz, porque adquiriu aquele órgão, o órgão não toca. Ela ficou muito decepcionada. Ela e os fiéis que estavam esperando, porque era uma novidade ter aquilo numa igreja tão simples, era próprio de igrejas majestosas, de catedrais, de basílicas. Jamais uma igreja pequena, humilde, teria um instrumento musical desse porte. Era inadmissível, era impensável, mas ela conseguiu. Ela nos desafia a acreditar que tudo é possível. E nesse aspecto ela diz, eu vou rezar. Sempre fazia pela oração, nunca tomava decisões precipitadas. Eu vou conversar com a minha senhora. E foi para a casinha dela, se recolheu em oração, pedindo as luzes ao Espírito Santo e voltou com a resposta. Amanhã vai tocar. Amanhã, sexta-feira, vai tocar às 3 horas da tarde. O pessoal foi embora e voltaram naquele dia, no dia seguinte, naquela expectativa. E grande foi a surpresa de todos. Quando deu 3 horas da tarde, a pessoa responsável deu os acordes, o som fez ecoar por toda a igreja. E ela aplaudia, viva Nossa Senhora, viva a Senhora da Conceição. Aí está a beleza da Beata Inha Chica, em confiar em Nossa Senhora, e aí está um outro dado da sua própria espiritualidade. Assim. Ela é uma mulher apaixonada pela cruz do Senhor. Uma mulher profundamente marcada pelo sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira é o dia que nós celebramos a morte de Jesus. Ainda mais às 3 horas da tarde, momento da agonia, da paixão, da morte real de Cristo. E ela sempre se recolhia nesses dias para rezar. Era um dia que ela não atendia ninguém. Não é verdade? De domingo a sábado, ela atendia as pessoas. Sexta-feira, jamais. Sexta, ela recolhia em oração, em silêncio, não abria sua casa, a casa ficava toda fechada, para viver intensamente o amor a Cristo crucificado. Uma mulher de profunda penitência. A gente que agradece, né, poder o senhor partilhar com a gente essa linda história de vida cristã, que a Chica é exemplo para nós. Gostaria de agradecer em nome do IJC, né, de ter nos recebido também aqui na cidade. A gente vai fazer aí um tour pela cidade. Aproveite, Boa Matriz, tem também aqui ao lado outra igreja histórica, a Igreja da Boa Morte, vale a pena. Isso. Também ela viveu ali. Todas essas igrejas da cidade são contemporâneas a ela, todas elas. Né? Infelizmente, a igreja que ela está sepultada, que é a igreja onde tem um fluxo de fiéis, não é mais original, não foi destruída. Então, é uma igreja moderna, né? A igreja dela era melhor do que esta daqui, praticamente. Então, seria voltar para trás, né? Desse retábulo para trás, é pequeno, né? Então, foi destruído, infelizmente, não tem mais a originalidade. Muita coisa ali que é original é o túmulo, ali é real, né? Verdadeiramente na época dela, e a casa não é mais real, porque foi passou incendiada, foi feita uma outra casa, né? Mas o piso, o chão é ainda da época dela, mas as paredes não mais, né? Então se perdeu muito. E eu fico triste em olhar esse fato, porque se você perde um dado histórico, um dado material, você perde um pouco da noção histórica, você perde um pouco dessa afetuosidade. E seria bom se nós conseguíssemos, pelo menos, se fizesse aqui na cidade uma réplica original da casa dela, da casa e da igreja dela, né? Pode dizer, pode lembrar, né? Aqui em Baipendi, eu estou fazendo uma capela dedicada a ela, na Capela Rural, com os traços da igreja primitiva dela. Ficando muito bonito. Então vocês puderem vir um dia conhecer, vai ficando tal qual era a igreja dela. Pequena, simples, colonial a igreja, está quase pronta. Quando tiver, vocês podem vir fazer uma filmagem também lá. Pode ter certeza que a gente volta sim. Sim, que coisa boa. Fique à vontade, gente, viu? Por favor. Muito obrigado, viu, Padre? Obrigado a vocês. Senhor. Um abraço, Padre Ederson. Boa festa a vocês amanhã. Celebre bem Santa Isabel. Pode deixar. Tá bom? Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Vocês serem felizes. Fique à vontade, viu? Prazer na vontade de vocês, viu? Muito obrigado a vocês. E nós ficamos aqui diretamente em Inha Chica, da cidade de Baipendi, contando a história da Inha Chica, diretamente para o Círculo Verde do IJC.
Boa tarde, nós estamos aqui em Caxambu, na fazenda das Acácias, isso, né? Das Acácias, no Aras Caxambu, na casa da dona Ana Lúcia Meirelles Leite, ela que alcançou uma graça da Inhaxica e foi conhecida e reconhecida mundialmente, né, pela graça alcançada da Inhaxica. Boa tarde, dona Ana Lúcia, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria, nesse momento, que a senhora contasse pra gente como que tudo começou, né? O problema que a senhora tinha, como que foi identificado, o problema não tinha o tratamento e como que a senhora alcançou essa graça tão bonita. É um prazer muito grande falar da minha santa. Tudo começou em 95, uma isquemia que me impossibilitou enxergar por momentos. Refazendo os exames, eles notaram que o que havia comigo era uma passagem de sangue muito séria no coração. O sangue passava por caminhos errados e eu já tinha uma hipertensão pulmonar muito alta. Achavam que seria necessária uma cirurgia urgente. Marcamos então a cirurgia na Beneficência Portuguesa em São Paulo. Foi um momento de muito desespero, de muito medo, mas eu sempre com a minha fé apegada à minha santinha de Pai Penti. Pedi muito, rezei muito, mas não havia outro caminho. Estive fazendo exame em Varginha, Pouso Alegre, Belo Horizonte, e todos foram unânimes em que eu tinha que operar o mais rápido possível. Marcamos então a cirurgia na Beneficência Portuguesa. 3 dias antes já estava com a mala toda arrumada, tudo acertado, horário de chegada, quando eu tive uma febre muito alta. Telefonei para o cardiologista e disse assim, o que é que eu faço? Estou com febre, posso tomar um antibiótico ou um medicamento? Ele disse assim, eu vou passar para a senhora um remédio, um medicamento, um antibiótico, mas a senhora não poderá operar nesses 7 dias. Nós vamos aguardar a senhora ficar boa. Eu já pressenti ali no coração uma coisa diferente, uma coisa muito boa. Passaram-se os 7 dias, eu que sentia muito cansaço, subia uma escada, já sentia aquele cansaço de não poder subir, continuar subindo, né? Falei, meu Deus, eu estou melhorando. Minha Chica, você me ajudou. Pela sua intercessão eu estou curada. Comecei a falar, um comentava com o outro, Ana, foi milagre da minha Chica. Falei, eu amo essa santa. E ela me ajudou. Pela intercessão dela, eu estou curada. Passaram-se 6 meses. Nesses 6 meses, pressionada pelos médicos, eu só rezava. Falei, minha Chica, quem sabe a senhora mudou os caminhos da minha vida. Fui lá em Lorena, que eu tinha um otorrino muito bom. Falei, olha, doutor Zevando, eu vim cá para o senhor ver meu ouvido, como é que está, porque eu devo ir para São Paulo operar. E mostrei os exames para ele. E ele falou, minha filha, com essa hipertensão pulmonar, é uma temeridade você operar. Não vai não. Vive aí até Deus mandar. Falei, doutor Zevando, o senhor tem que me dar força, né? E ele disse assim, olha, se a senhora fosse a minha mãe, a minha esposa ou a minha filha, eu não deixava a senhora ir. A senhora vai ficar na mesa. Aí o desespero batia cada vez mais, o medo, mas a fé não abalava, nunca. Passaram-se os 6 meses. Dia do aniversário da minha filha, que mora em Belo Horizonte. Eu fui, liguei, olha minha filha, eu estou pressionada demais pelos médicos, marca aí um transesofágico, exame, para eu levar para São Paulo. Eles estão pressionando, que eu não posso ficar assim, que eu vou, depois eu não tenho forças para operar, fazer a cirurgia. Fui fazer o exame, era dia 25, aniversário da minha filha, 25 de abril de 96. Fui, o doutor passou, fez um anestésico, já ia passar o tubo, quando ele disse assim, a senhora vai levar esse exame para São Paulo? A senhora não pode deixar para vir amanhã, às 3 horas da tarde? Eu vou fazer um exame mais minucioso para a senhora levar para o colega em São Paulo. Falei, posso sim. A hora que falou 3 horas,
É a hora em que, hora da misericórdia, a hora em que Inha Chica não recebia ninguém, rezava e fazia e alcançava ali com os amigos as maiores graças. Fiquei toda animada e voltei às 3 horas do outro dia para fazer os exames. Um exame transesofágico, passa um tubo que vai até o coração. Normalmente eu fazia em 40 minutos. O médico levou comigo 2 horas. Nessa hora eu tive um pouquinho de medo, né? Eu disse assim, ia acontecer o pior. Certamente agora eu não vou poder operar. Piorou a hipertensão pulmonar, né? Seja o que Deus quiser. Mas Inha Chica, tá meu coração nas tuas mãos. Eu tive com toda a fé. Acabado o exame, ele disse assim, judiei da senhora. Eu falei, muito, doutor. E eu sem poder falar, desesperada lá, quietinha, né? Ele disse assim, dona Ana Lúcia, a senhora me aguarda na sala que eu vou conversar com a senhora. Meu marido e eu sentamos lá, mas eu chorava de medo. Eu falei, agora aconteceu o pior. Não posso operar e não tem mais, nem certamente estou no fim da minha vida. A hora que ele chegou na sala, eu falei, e aí, doutor, o senhor viu os exames, como é que eu estou? Ele disse assim, a senhora está ótima. A senhora operou, né? Eu disse assim, não, doutor, eu ia operar, não operei, não fui operar, tive febre, somente hoje, 6 meses após a primeira marca, eu volto para refazer os exames para operar. Ele disse assim, mas o que a senhora tinha que fazer, está feito, muito bem feito. Olha. Alguém fechou esse coraçãozinho aí e a sua hipertensão já começou a cair. E ela não cairia se não fechasse. Olha. A senhora está ótima. Saí dali, entrei na primeira igreja que encontrei, chorei muito, agradeci a Deus e a minha santa do coração. Inha Chica, muito obrigada pela minha vida. Chego em Caxambu, a minha tia, que fazia doces e bolos e mandava sempre para as crianças da Inha Chica. Cheguei no portão da casa dela, ela disse assim, e aí minha filha, tá tudo certo com você? Eu falei, quem contou para a senhora, tia? Ela disse assim, Inha Chica. Eu falei, pois é, não tenho mais nada que fazer, estou curada pela intercessão de Inha Chica. Nós choramos muito e comecei a falar para um, para outro o que tinha acontecido comigo, né? Me chamaram lá no abrigo de Inha Chica, a irmã disse assim, olha, conta a sua história bonita, Ana, contei tudo, né? E falei, olha, eu tenho certeza que eu fui curada, não tem outra, eu precisava operar, não operei, agora estou bem. Alguém fez isso aqui, como diz o médico, a medicina e a ciência não explicam o que aconteceu com a senhora. Passados uns dias, o Vaticano veio para abrir o tribunal de Inha Chica para eu fazer o meu relato. Contei e uma alegria imensa tomava conta do meu coração. Falava, Inha Chica, se eu puder colocar o seu pezinho no altar, vai ser uma bênção na minha vida, uma graça. Minha Inha Chica, que eu possa te ajudar. E a minha avó já amava Inha Chica, o meu avô, nós todas fomos criados com a ideia de Inha Chica Santa, né? E eu falei, se eu fui esse instrumento para a sua beatificação, Inha Chica, eu vou ficar muito feliz. Não é que o Vaticano aceita o meu milagre por unanimidade. 7 médicos de 7 países deram o parecer, não tem mesmo explicação, só Deus. E no dia do meu aniversário, dia 28 de junho de 2012, o Papa Bento beatifica Inha Chica com meu milagre. Para mim é uma alegria, eu não paro de agradecer, é uma felicidade eu poder ter ajudado aquela que me ajudou em todos os momentos da minha vida, em todas as minhas aflições, em todas as minhas alegrias. A gente era sempre parceira, era confidente. E eu amava e amo Inha Chica cada vez mais. Estou aqui hoje, 24 anos, curada, sem problema nenhum. Faço os meus exames periódicos, não tem mais nada. Muito bonita a história da senhora, né? E quando a gente chegou aqui, eu vi que a senhora é uma mulher de muita fé.
né, mostrando pra gente lá a capelinha da Inha Chica, mostrando, né, contando o milagre, não só desse milagre, mas das graças já alcançadas, das muitas graças alcançadas, né? Que mensagem a senhora deixaria para as pessoas que estão nos vendo, principalmente os jovens, né? Que mensagem que você deixaria assim sobre essa fé na Inha Chica, na intercessão dela? Vamos cultivar a fé, gente. É lindo demais. Dá uma força que a gente não imagina o quanto, né? No desespero, na hora da dor, na hora da alegria, tem alguém, uma parceria maravilhosa, alguém do céu que possa te ajudar e cada vez mais você crescer com a sua fé. Muito bonita a mensagem. Muito obrigado, viu, dona Obrigada, Ana meu Lúcia? filho. Tá Que Deus só, abençoe e a gente possa se encontrar mais Se vezes. Deus quiser, estou aí. Se precisarem de mim, a qualquer hora do dia e da noite, estou aí, viu? Muito obrigado. Tudo que é relativo à minha santa já me pertence. Muito obrigado. Aqui é o Círculo Verde do IJC de Caxambu, diretamente para Eliodoro. Vamos tomar um café? Muito obrigado, Francisca. Esse aqui é meu filho Jaquim. Ele é um homem muito trabalhador, religioso, igual a você mesmo. Aí já volto. Senhor Zé. Vai ter muitos filhos. E todos os seus filhos vão... Como é que é mesmo? Não entendi, não. Ó, minha senhora, eu já reservei todo o alimento e dinheiro que precisa. Podem mandar seus filhos que precisam. Não, falei errado. Podem mandar seus filhos que precisam. Vai, Gnose, tem... Salve, rainha, minha Mãe da misericórdia, vida do Senhor. Ai, meu Deus. Carol, bem na hora de rezar. Minha Chica, eu estou desesperada. Meu marido me abandonou com 8 filhos. Sai subindo. Ave Maria, cheia de graça. Mãe, ela não pode, igual a de volta. Ela tá morta. Tá morrendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre.
Mulher humilde, tu és mais que humana, vives na terra e já estás nos céus. O teu poder há de um profeta irmã, lendo o futuro e rompe os densos véus. Se a Virgem rezas, o moribundo sara, pedes por muitos e atende a Deus. Qual é a fonte que ele irmana? Qual é a razão dos privilégios teus? Ah, já conheço, é a virtude trina. Tens a esperança de verdadeiro crente, a fé robusta que jamais declina. Tens a caridade, essa flor olente mora em tua alma, Virgem divina. Eis o segredo do seu dom ingente.